graça e paz, igreja do avivamento. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga eu. Só quem está feliz, coloca um sorriso no rosto aí. Pastor, eu estou passando por tanto problema que eu não consigo nem sorrir. Aí é que você tem que sorrir mesmo. O seu problema vai ficar constrangido com a sua alegria, porque ele vai entender que ele não é suficiente para lhe entristecer. Sabe por quê? Porque a sua alegria não é condicionada. A sua alegria vem do Senhor. E como já dizia Neemias, um camarada que construiu algo impossível em dias, ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, independente do que você está passando, coloca um sorriso no rosto aí. Um sorriso de quem tem o Espírito Santo. Mas tem que ser aquele sorriso que faz o pezinho de galinha aqui no canto, que franze a testa assim, ó. Hein? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: irmão, a partir de hoje, nada nem ninguém roubará a minha alegria, porque a minha alegria vem do Senhor. Se isso é verdade, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia! E dê um grito de glória a Deus. Amém? Queridos, estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa noite. Quem estava aqui quinta-feira, levanta a mão para eu ver. Agora, quem não estava quinta-feira, levanta a mão. Poxa vida, você não sabe o que você perdeu aqui. Foi forte ou não foi quinta-feira aqui, igreja? Meu Deus, que noite inesquecível. Quem teve uma experiência com Deus inesquecível quinta-feira aqui? Levanta a mão para eu ver. Olha só. Eu passei 2 dias com o meu direct, o meu WhatsApp extremamente congestionado. Já é congestionado naturalmente, né? Só que depois da quinta-feira foi muito testemunho, muitos áudios. Teve uma pessoa que me mandou 4 áudios, cada um tinha um com 3 minutos, outro com 5, outro com 7. E o engraçado é que a pessoa que gravou o áudio dizia assim: pastor, eu vou encurtar aqui para não estender o áudio. Eu digo, eu imagino se não tivesse encurtado. Agora, gente, muito poderoso, hein? Esse destravar, esses 12 dias. Quem veio no destravar, gente? Assim, quase todos os dias, levanta a mão. Tenho certeza absoluta que esse teu ano de 2022 vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque quem destrava, desfruta. Quem destrava, desfruta. O que impede você de desfrutar da promessa de Deus é a trava que tem em você. E eu vou ajudar você a remover essa trava em nome de Jesus. Amém ou não amém? 2022 vai ser um ano significativo para você. Que você vai viver o propósito que Deus tem para a tua vida com uma intensidade que você não viveu nos últimos anos. Você crê nisso, querido? Sim ou não? Você quer continuar sendo um mero religioso, frequentador de igreja que só chega para bater o ponto e sai como se estivesse satisfeito só porque esteve presente num culto? É isso que você quer para o resto da sua vida? Você devia ter continuado na igreja romana se fosse assim. Não é? O desafio é ser igreja. O desafio é você ser um culto ambulante. Onde você chegar, o Senhor ser cultuado. E as pessoas se renderem em adoração através do fogo do Espírito que queima no teu peito. Quem aceita o desafio, levanta a mão e diz glória a Deus. Então pega a palavra de Deus e com muito amor e carinho, abre comigo, com muita fome, com muita sede da vontade do Senhor. Abre comigo em Êxodo, capítulo 4, verso de número 10. Êxodo, capítulo 4, verso de número 10. Na medida que você for encontrando, vá ficando de pé no seu lugar e diga glória a Deus. Versão ACF, já está aqui no telão para você acompanhar. Posso ler, queridos?
Diz assim, preste atenção. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ora, calabacandarabachai. Versículo 13. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Quem crê que essa palavra é de Deus? Amém ou não amém, queridos? Amém? Então desocupa as tuas mãos agora, coloca a Bíblia sobre o teu assento, põe a mão esquerda no teu coração, levanta a mão direita para o alto. Você que está em casa, online, cultuando ao Senhor, você tem um grande desafio aí. Qual que é o desafio, pastor? Reverência. Porque quando você está dentro de casa, você está na sua zona de conforto, e aí você negligencia naquilo que você não deveria negligenciar. Esse é o perigo de você trabalhar dentro de casa, de você querer cultuar online, que você não leva a sério aquilo que você deveria levar a sério. Então você que está online, faça o favor, converse com as pessoas de dentro da sua casa e diga que você está cultuando a Deus, para ninguém lhe atrapalhar. O primeiro passo é você levar a sério. Como que você quer que Deus leve você a sério, se você não leva Deus a sério? Então comece a colocar as coisas no devido lugar. Você que está online, você está num culto, então reserve esse momento para cultuar a Deus com reverência e responsabilidade. Põe a mão esquerda no seu coração, levante a mão direita para o alto, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus pela palavra. Paizinho querido, muito obrigado por mais um domingo, no qual nós nos reunimos nesse lugar que o Senhor preparou para nós, para as brasas se juntarem, Senhor. E é muito forte quando nós estamos juntos, porque as brasas, quando se juntam, o fogo aumenta, Pai. E nós podemos sentir, Senhor, o fogo do Espírito queimando nos nossos corações, nos incendiando por dentro, nos impulsionando, nos despertando, Senhor, para o propósito, para a chamada, porque é chegado o tempo, Senhor, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Esse tempo é um tempo de renovo, é um tempo de restauração, é um tempo de despertamento, de ressurreição, Senhor. Aqueles que estavam mortos levantarão dessa morte e se disponibilizarão para viver o chamamento, o reino, a obra, o propósito que o Senhor tem nas suas vidas. Nada os impedirá, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós tomamos posse, Senhor, das verdades que estão na tua palavra, por isso abrimos o nosso coração. Fala conosco, Senhor, nos ministra, Senhor, nos trata, arranca de dentro de nós aquilo que precisa ser arrancado, ainda que doa, Senhor, mas nós não aceitamos permanecer com aquilo
aquilo que não vem de ti. Queremos abundantemente o que vem do céu, o que vem do reino, o que vem de ti, meu Deus. Por isso, fala conosco. Nos ministra nessa noite, Pai. Nos confronta, nos cura, nos liberta através da tua palavra. Em nome de Jesus. Se você recebe, se essa é a oração que você concorda, diga em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Quem trouxe papel e caneta para anotar, levanta a mão e diz amém. Caderninho, compre um caderno especial para você anotar todas as ministrações. Qualquer programação que tiver aqui nessa casa, traga o caderno. Qualquer programação. Você anotar tudo que Deus lhe ministrar, tudo que Deus falar com você. Você, quando está ouvindo, se absorve 5%. Quando você anota, você absorve de 15% a 25%. Quando você sai daqui e você ensina para outras pessoas o que você aprendeu, gente, quem topa ensinar para os seus familiares, para os colegas no colégio, para os colegas de trabalho, ensinar para eles o que você está aprendendo aqui? Quem topa, levanta a mão. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, se você escutou, você anotou, você ensinou, então você aprende aí cerca de 50% do que foi ensinado. Agora, se você colocar em prática aquilo que está sendo ensinado, você constrói a casa sobre a rocha. Aí, queridos, esse ensinamento de Jesus é um ensinamento poderosíssimo. Poucos entenderam isso. Pouquíssimos entenderam isso. Pastor, verdade, poucos entenderam? Sim, poucos entenderam. Por quê? Porque poucos colocam em prática. Pouquíssimos. É muito comum você ver crente dando mau exemplo, crente dando mau testemunho. É muito comum. Você vê pessoas que têm vida com Deus somente dentro das 4 paredes do templo. E não entenderam que eles próprios são o templo, a morada do Deus vivo. Porque se assim tivesse entendido, teria uma vida com Deus fora das 4 paredes da igreja local. Mas é muito comum você encontrar pessoas que não têm vida com Deus lá fora. Ora aqui dentro, mas não ora lá fora. Lê a Bíblia aqui dentro, mas não lê a Bíblia lá fora. Se interessa pelas coisas de Deus aqui dentro, mas não se interessa pelas coisas de Deus lá fora. O que é isso, pastor? É uma pessoa que está construindo a casa sobre a areia da praia. Quando a tempestade vier, o vento forte, quando a maré subir, a casa vai cair. Porque o grande segredo está em aprender e praticar aquilo que se está aprendendo. Por isso eu quero aqui dar esse start em uma mudança de estilo de vida, em um lifestyle diferente, em um estilo de vida diferente. Se até hoje você foi um filho de Deus desgarrado, que não tinha compromisso com a palavra do Pai perfeito, você sempre frequentou a igreja, isso é diferente. Mas lá fora, você não tinha compromisso. Eu quero pastor, por que eu vivi a vida inteira assim? Você aprendeu assim. Nunca teve ninguém para te ajudar no processo, para te dar um puxão de orelha, para despertar você para viver diferente, para fazer você se inconformar com a vida que você sempre viveu. Aí você
entre aspas, saiu do Egito, mas o Egito continua dominando a tua cabeça, continua dominando a tua mente. Tu vai para a igreja local, mas a tua mente está dominada pelo mundo. Tu continua vivendo no mundo. Olha que loucura isso. Pastor, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Aprender e praticar. Aprender e praticar. Pastor, eu já ouvi isso, mas eu não estou colocando em prática ainda o que eu tenho aprendido. Por quê, pastor? Porque você está conformado. Não tem coisa pior do que o conformismo. Primeiro passo, se inconformar. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Primeiro passo, se inconformar. Olhar para a maneira que você está vivendo e se indignar com ela. Cara, essa maneira que eu estou vivendo é uma porcaria. Não vou mais viver assim. Essa maneira que eu estou conduzindo a minha família, que nojento eu tenho sido. Essa maneira que eu estou conduzindo a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, eu estou envergonhando a Deus. Eu estou agora com vergonha de mim mesmo agora. Que vida é essa que eu tenho levado? Começa a olhar para a tua própria vida. Como que você tem conduzindo sua vida? Aquilo que sai da tua boca. A maneira que você reage diante dos problemas, diante dos gigantes que aparecem no dia a dia. Como que você reage? Você é aquela pessoa que fala um palavrão, que sai engolindo todo mundo. Você é aquela pessoa que logo desanima, fica triste ali no canto e começa a dizer: quer saber de uma coisa? Vou desistir. As coisas para mim tudo são mais difíceis, nada para mim dá certo. Aí você logo entra ali num quadro depressivo, aí vai para os teus vícios. Como que você tem conduzido sua vida? A maneira que você tem conduzido sua vida tem glorificado a Deus? Comece a analisar. A inconformação, ela é startada, ela é iniciada quando você começa a fazer uma análise de como que você tem conduzido sua vida. Começa a analisar a maneira que você tem vivido. Glorifica a Deus? Não, pastor, não glorifica. Então se inconforme. Se inconforme. Sabe por que você tem vivido do jeito que você vive? Diga por quê, pastor. Só vou responder se você perguntar por quê, pastor. Porque você vive de acordo com a maneira que você pensa. Se você não mudar a sua maneira de pensar, você vai continuar vivendo da mesma forma. Por isso que o primeiro passo é se inconformar. Como que eu vou gerar uma inconformação? Através de uma análise. Eu vou analisar como que eu estou vivendo. Ok? Tem que analisar. Porque senão eu vou dizer aqui, você tem que se inconformar. Aí você fica, tá certo. Mas se inconformar com o quê? Você não consegue nem analisar. Aí eu estou ajudando você a pensar. Você tem que parar todo dia para poder fazer uma análise da maneira que você está vivendo. Está glorificando a Deus? Agrada o Senhor? Não. Então, se inconforma. Gera uma inconformação. Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu decido não viver mais dessa forma. Pastor, beleza, eu me inconformei. E agora? Você precisa alterar a sua maneira de pensar. Porque a tua maneira de pensar é que produz a tua maneira de viver. Olha só. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa maneira de pensar, do seu entendimento. Então você tem que deixar Deus trabalhar para você começar a pensar diferente. Você que é cabeça dura, quem já ouviu alguém chamando uma outra pessoa de cabeça dura? Levanta a mão. Graças a Deus que ninguém nunca lhe chamou de cabeça dura. Amém? Você é muito cabeça dura. Você não sabe ouvir não.
A pessoa que é cabeça dura, gente, ela vai repetir os mesmos erros. Ela vai fazer da maneira de viver dela a sua identidade. Você não é a sua maneira de viver. Você não é os pensamentos que não querem sair da sua cabeça. Não. Você precisa se conformar, trabalhar na renovação da tua mente, para que de fato você comece a viver uma vida diferente e desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga glória a Deus. Então, crente, escuta. Você não está aqui só para bater o ponto num culto de domingo. Você está aqui para ser desafiado a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Comece a olhar para você e tome a decisão. Eu consigo sim. Eu posso sim. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que está escrito na palavra. E eu preciso me apossar da palavra. E quando eu sair daqui, tomar a decisão de me mover sobre a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Escute. Você é filho do Deus vivo. Ops. Escute. Filho do Deus vivo, aqueles que aceitaram a Jesus. Quantos aceitaram a Jesus aqui? Levanta a mão. Está escrito. João 1,12. Coloca no telão para mim. João 1,12. Coloca no telão para mim. Anote. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você recebeu a Jesus, então você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Pastor, eu ainda não recebi Jesus. Não, você ainda não é filho de Deus. Você é criatura, criação, mas filho ainda não. João 3,16. Coloca no telão para mim. João 3,16. Anota aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Segura. O que significa unigênito? Único filho. Quem não sabia o que era unigênito, levanta a mão. Ok? Então anote. Significa único filho. Então, Deus tem um único filho. E Ele entrega o seu único filho. Porque Ele amou o mundo. Ou seja, eu e você. Ok? Então Ele dá o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu creio, o que é o crer? É acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que veio para me purificar dos meus pecados e me aproximar do Criador, do Pai perfeito. E agora, através de Cristo, eu me torno filho de Deus também. Quando eu creio, quando eu recebo a Jesus Cristo, eu entro agora na condição de filho de Deus. Jesus era o único filho, o unigênito. A partir do momento que nos é dada a oportunidade de recebermos a Cristo e de nos tornarmos filho de Deus, Jesus passa de unigênito para primogênito. O que significa primogênito? Primeiro. Por quê? Porque depois dele veio eu, veio você, veio a pessoa que está do seu lado, veio a pessoa que está na sua frente, veio a pessoa que está atrás de você. Virão as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus e vão aceitá-las hoje no culto nessa noite. Por quê, pastor? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele
o desejo dele é expandir a sua família na terra. O que é a igreja, se não é a família de Deus na terra, manifestando a vontade do Pai? A igreja do Senhor, eu e você. Filhos que são apaixonados pela vontade do Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, se eu e você não entendermos, não despertarmos, não acordarmos, está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que é isso, pastor? Tem filho que está dormindo, tem filho que não entendeu o propósito, tem filho contaminado pelo mundo, que ainda não está enxergando o reino, não está vendo o propósito, não tem clareza da chamada, está vivendo uma vida que é uma mentira, não é a vida verdadeira, não é a vida que o Senhor tem para você. Coloca aí, Lucas 9, 21. Lucas 9, 21. Tem NTLH aí, Camila? Verifica se tem. Não? Deixa a CF. E ademoestando-os mandou que a ninguém referisse isso. 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, olha só, se você quer vir após mim, você quer ser um seguidor, você quer ser filho de Deus de verdade, não apenas ter o título, mas ser um filho de Deus de verdade, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Olha só, coloca o 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Segura. Presta atenção. O que é que ele está falando aí, pastor? Não entendi, ficou meio confuso, meio filosófico. Não entendi. Perder a vida para ganhar? Se eu ganhar, eu vou perder. Se eu perder, eu vou ganhar. O que é isso, pastor? Vida de mentira, vida verdadeira. Escreva. Vida de mentira, vida verdadeira. Se você for ler na versão NTLH esse texto, vai estar escrito assim, aquele que quiser viver a vida verdadeira, ele vai ter que abrir mão dos seus próprios interesses, ou seja, negar-se a si mesmo, renunciar. Quem está entendendo isso? Ele vai ter que abrir mão dos próprios interesses. Está escrito lá, ele vai ter que estar disposto a morrer, assim como eu vou morrer. Olha que forte isso. Aí nós temos esse dilema entre essa vida de mentira que nós aprendemos na televisão, essa vida de novela que nós aprendemos na televisão, a vida de filme que a gente aprendeu nos filmes de Hollywood, essa vida de mentira que nos ensinaram nas escolas, ok? Por causa da revolução industrial, as escolas, elas são um instrumento da revolução industrial, para trabalhar você para ser um operador da indústria, porque a indústria precisa de mão de obra capacitada. E aí você não é educado dentro de casa, você é educado pela escola, para ser um produtor da indústria, uma mão de obra da indústria.
Você passa a vida inteira se especializando, buscando capacitações, porque você foi colocado isso na sua cabeça, porque a indústria precisa de mão de obra especializada. E não tem coisa mais barata do que mão de obra especializada. As pessoas passam 5 anos, 6 anos, 7 anos estudando para ganhar R$1.200, R$1.500. Eu estava até conversando essa semana, não lembro com quem. É absurdo. A pessoa passa anos estudando direito para ser advogado. Quando conclui, é um sacrifício para passar na OAB. Quando conclui, vai trabalhar num estágio ganhando R$700. Um absurdo. Olha que loucura isso. Pastor, o senhor está falando contra os estudos? Não, jamais, estude. Se capacite, eu sou um defensor da educação contínua. Você tem que estudar, mesmo depois de concluir sua faculdade, continue estudando. Agora estude para viver o seu propósito. E não para viver a mentira que lhe ensinaram desde pequeno. Existe uma cultura que domina o mundo. E se você não perceber, você vai ser mais uma marionete dessa cultura. E você vai ser o resultado daquilo que colocaram na tua cabeça desde pequeno. Entende? Então eu estou desafiando você aqui a pensar fora da caixa. A ver tudo de cima e perceber como o mundo se move. E compreender que tem um Deus que está acima de tudo isso. Que fez você com um propósito muito maior, extraordinariamente maior do que os seus próprios interesses. Por isso que quando você entende isso, vale a pena abrir mão dos seus próprios interesses, que estão relacionados a este mundo, a tudo que colocaram na tua cabeça desde pequenininho. Quem está entendendo isso? E faz você viver uma vida de mentira, como uma marionete. Aí Jesus diz, olha, se você não estiver disposto a abrir mão dessa vida de mentira, você no final das contas vai perdê-la. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo e no final perder a sua alma? Quem está entendendo isso? Ah, pastor, não, pastor, eu quero pensar como Cristo, eu quero viver o meu propósito. Então se inconforme, esteja disposto a abrir mão dos seus próprios interesses, em não ser mais uma marionete da cultura do mundo, a abrir mão desta vida. Quem perder a sua vida por amor a mim, tê-la-á. Vida verdadeira, vida de mentira, vida verdadeira. Vida de mentira, vida verdadeira. Quer viver a vida verdadeira? Tem que estar disposto a abrir mão da vida de mentira. Porque a vida de mentira, ela é sustentada por aquilo que o mundo te ensinou e pelos traumas que você viveu. Você que está anotando, que você colocou assim, ó, vida de mentira. Você vai puxar uma setinha e você vai colocar assim, ó, o que o mundo me ensinou. Aí você vai puxar outra setinha e você vai colocar assim, ó, meus traumas. A vida de mentira, ela é sustentada por aquilo que o mundo me ensinou e pelos meus traumas. Você acredita que aquilo que o mundo te ensinou é verdade e você acredita que os seus traumas é você. Ah, eu sou tímido. Você não é tímido. Deus não fez ninguém tímido. Até mesmo porque está escrito em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então você não é o seu trauma. Diga, eu não sou o meu trauma. Fala para a pessoa que está do teu lado, diga, você não é o seu trauma. Presta atenção. Só que o seu trauma, ele tem um relacionamento com o seu propósito. Vem aqui 3 pessoas, 3 voluntários aqui para me ajudar aqui na explicação. 3 voluntários. Calma, gente. Só 3. O resto pode sentar todo mundo. Não, gente, que confusão é essa? Só 3. Só 3. Hã?
Fica no meio aí, Felipe. O Felipe é o trauma. Acaba bom. O Reginaldo, depois que eu peguei Covid, a minha mente não é mais a mesma. Eu já disse para vocês, né? Teve um dia que eu estava no banheiro ali dos homens, aí tinha 2 discípulos. Cada um está conosco há mais de 7 anos. Aí eu olhei para um, eu ia falar alguma coisa. Aí eu olhei e o nome, não me lembrei mais do nome. Aí eu olhei para o outro e disse, como é que é o nome dele? Aí o que eu ia falar com ele, disse assim, pastor, o senhor esqueceu o meu nome? Aí eu digo, homem, pelo amor de Deus, homem, né? Me dê aí um créditozinho aí, pelo amor de Deus. Depois que eu peguei o Covid, eu não lembro mais não do nome não. Eu vou chamar os discípulos, eu olho pro Júnior e eu digo assim, ó, Gilson, Sivaldo, Francisco. Aí eu fico, como é mesmo teu nome? Júnior. Eu não sei se foi o Covid ou se foi a paternidade, porque começou ano passado. Né? E quem tem essas coisas é pai e mãe, né? Aí tem vários filhos, aí chama o nome dos filhos tudinho, até acertar o nome do filho que está chamando. Quem já viu essa cena? Eu não, deve ter sido também, né? Juntou uma coisa com a outra, o Covid e a paternidade. Então, o Reginaldo aqui, ele está caracterizando, está fazendo aqui o personagem humano. Eu e você, tá certo? Ele tá figurando aqui eu e você. É como se o Reginaldo fosse eu e você, tá? Felipe é o trauma e o Júnior é o propósito, certo? Reginaldo aceitou Jesus, diga amém. Amém. Faz uma cara de quem aceitou Jesus. Glória a Deus. Pronto. Ele aceitou Jesus. Aceitar a Jesus significa viver o propósito imediatamente? Não, esse é o grande desafio, porque você recebeu Jesus, mas entre você e o seu propósito existe o trauma. Aí, o seu trauma tem um relacionamento com o seu propósito. Volta para cá. Ele vai fazer de tudo para não deixar você se aproximar do seu propósito. Quem está mais perto do seu propósito? É você ou é o seu trauma? É o trauma. Todas as vezes que você pensar no seu propósito, imediatamente o trauma é ativado. Quem está mais perto de você? É o propósito ou é o trauma? É o trauma. Então, quando você pensa no propósito, vai propósito, tenta chamar a atenção dele, vai. Quando você pensa no seu propósito, o seu trauma é ativado. Aí você diz assim, não dá para mim não. Porque eu sou, aí você fala o trauma. Porque o trauma está mais perto. Aí você pensa que você é o seu trauma. Você diz assim, não, pai, quando eu penso nisso, chega e me dá um arrepio na costela. Dá um medo. Medo, trava. Trauma. Hã? Aí você diz, não, rapaz, eu sou tímido. Presta atenção, fiquem aí. Quando Deus chamou Moisés disse assim, eu não sou um homem eloquente. Deus chega para Moisés e diz, Moisés, olha, é o seguinte, eu tenho um chamado para você. Você vai liderar o povo, você vai ser o libertador do povo, você vai botar o terror, você vai arrebentar com o faraó, com o Egito, e vai cumprir o propósito. Aí o propósito, né? Vai, propósito, chama a atenção de Moisés, né? Aí o trauma começa a ministrar na vida de Moisés. Língua pesada, né? Existem algumas traduções, interpretações que vai falar que essa língua pesada é gagueira, dificuldade na fala. Quando começa a falar, trava.
Não, esse negócio de liderar não dá para mim não. Porque, só em pensar em estar falando em público, já me dá uma tremedeira nas pernas. Hã, gente? Sabe do que é que eu me lembro? Eu me lembro de um curso que eu fazia na minha adolescência. Era um curso de primeiro emprego. Eu trabalhava 4 horas, e aí uma vez por semana tinha esse curso de auxiliar administrativo. Quem já fez esses cursos de primeiro emprego? Levanta a mão aí. Olha aí. O meu era lá na Barão de Estudas. E aí, as cadeirinhas eram colocadas em círculo. E aí tinha lá a professora, a instrutora, a apostilazinha. Ela colocava cada um para ler um parágrafo. Uma arrumação. Esse povo não tem o que inventar, não. Aí, quando começava lá do outro lado, cada um lendo um parágrafo da apostila. Aí o que é que eu fazia? Eu contava quantas pessoas tinha, para eu contar qual que era o meu parágrafo, para eu já ler antes, para na hora, quando chegar a minha hora de ler, eu não ler errado, eu não travar, eu não gaguejar, vixe, rapaz, chega suava frio, parecia que eu estava tendo era febre na hora. Aí eu contava, lia, quando chegava a minha vez, eu travava. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Quando eu começava a ler, a minha voz tremia tanto de nervoso que parecia que eu estava chorando. Só para você ter ideia. Para ler, crente, presta atenção, crente. Para ler um parágrafo, para ler. Quando eu começava, o parágrafo que eu já tinha lido, que eu passei 15 minutos lendo, a minha voz tremia que parecia que eu estava chorando. Você vê eu falando aqui, né, destravado. Aí você pensa que eu já saí de dentro da barriga da minha mãe assim, ó, graça e paz, né? Mas não foi. Foi um processo de destravar. Consegue entender isso, gente? Olha só, Deus chama Moisés. Moisés, não sou homem. Começa a dar desculpa. Por quê? Porque ele está mais perto do trauma do que do propósito. Qual que é a tua trava? Qual que é a tua trava? A pergunta é, você vai passar o resto da vida vivendo a tua trava? Ou você hoje vai tomar a decisão de remover a trava para a partir de hoje começar a se aproximar do teu propósito e viver o teu propósito? Qual é a decisão que você toma? Escute, quando você tomar essa decisão, o trauma vai querer a cada instante se meter nessa relação. Para que você pense assim, não, esse negócio não dá para mim mesmo não. É muito difícil. É fácil pro fulano, pro Beltrano, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? É isso que o trauma vai ministrar para você. Não aceite ser discipulado pelo seu trauma. O seu trauma não define quem você é. Quem define quem você é quem criou você. Quem foi que criou você? Foi o Deus vivo. E quando Ele fez você à imagem e semelhança dEle. Ou seja, você não é o seu trauma. Você é tudo que Deus é. E você não é nada que Deus não seja. Por quê? Gênesis 1, 26. Coloca no telão aí para mim. Vamos lá, volta de novo cada um para o seu lugar. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. A, mar e terra. Pula para o 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Segura.
Deus fez você para dominar e não para ser dominado pelo seu trauma. Não é fácil, mas também não é difícil. É o quê? É simples, gente. É só dar o primeiro passo, sabe? Vai dar uma tremedeira nas pernas, vai começar a vir pensamentos contrários. O que são esses pensamentos contrários? Anota. Pensamento contrário. O apóstolo Paulo chama de dardo inflamado do maligno. Anota. Dardo inflamado do maligno. Como que remove o dardo inflamado do maligno? Como que remove esses pensamentos contrários? Gente, quem aqui, vez ou outra, vem um pensamento contrário na sua mente? Levanta a mão. Acontece com todos nós, tá? Quando ele vier, pastor, como é que eu removo? Como é que eu apago? O apóstolo Paulo ensina isso, com o escudo da fé. Com o escudo da fé. Você está passando por uma circunstância, por uma situação, só que você toma a decisão de não caminhar pela vista, por aquilo que os teus olhos humanos estão vendo. Você toma a decisão de caminhar pela fé. Entende? Você decide enxergar com os olhos da fé. Você decide olhar para as promessas de Deus e tomar posse das promessas de Deus para a tua vida e continuar se movendo sobre a palavra, pela palavra, independente das circunstâncias, você decide não parar. Pelo contrário, em Deus, acessar o trono da graça e receber a ativação de ideias do trono. Para cada problema, Deus vai estartar na tua mente uma solução. Para cada gigante, a unção que está sobre ti vai ativar uma estratégia. Cada gigante que se levantar, e você vai pegar os recursos que estão à sua disposição. Com fé, Deus vai te dar vitória sobre esse gigante. Agora você precisa mudar a sua maneira de pensar, para que você não fuja quando aparecer um gigante, porque gigante é oportunidade, problema é bênção. Por trás de cada problema tem uma, por trás de cada problema tem uma bênção. Por trás de cada gigante tem uma oportunidade. Senhor, manda uma oportunidade para mim. Vem um gigante. Derruba o gigante que está lá a oportunidade. Acabou-se, gente. Acabou-se. Senhor, me abençoa. Aí Deus manda um problema. Resolveu o problema. Está lá a bênção, agora é só desfrutar. Porém, a tua trava não quer deixar você resolver problema nem derrubar gigante. A tua trava vai dizer para você: eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim. Aí o que é que você faz? Você faz o que Moisés fez. Foi o que ele fez, pastor. Olha só. Quando ele está vendo o hebreu sendo maltratado pelo egípcio, na hora o propósito é ativado. Quando o propósito é ativado, é produzido uma indignação dentro dele. Uma indignação, a chama queima dentro dele. É o propósito ativado. Por quê? Porque o propósito dele era libertar os hebreus. Olha que loucura isso. Só que na hora, ele age de forma impulsiva e ele acaba matando o egípcio. Olha só, gente. Ele age de forma impulsiva e ele mata o egípcio. Quando isso acontece, o trauma ministra nele. Vai, trauma. Ministra. Distanciando ele do propósito. O que é que vem na cabeça agora? Pensamentos contrários, dardos inflamados. E quando você escuta o trauma, os pensamentos contrários,
os dardos inflamados, tua mente começa a inflamar. O que acontece? Em vez de viver o propósito, você escuta o trauma e foge. Isso se chama, anote, estado de fuga emocional. Estado de fuga emocional. Na hora, Moisés foge para o deserto. Ele passa 40 anos fugindo. 40. Até que Deus aparece para ele na sarça ardente. Quem conhece a história da sarça ardente? Ok? E ali Deus ministra. E tem ali uma trava ali surgindo e tudo mais. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, você quer que a minha ira caia sobre você, Moisés? Né? Nessa hora Moisés começa a amansar um pouquinho, né? Começa a deixar a trava mais de lado, começa a aceitar mesmo com dificuldades, ele começa a aceitar a chamada. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó: não espera a ira de Deus cair sobre você. Desperta agora. Vence a trava. O Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, tu é mais do que vencedor. Ponto. Pastor, mas eu tenho um medo muito grande. Vai com medo mesmo. Pastor, eu tenho uma timidez. Vai com timidez mesmo. Entende? Pastor, eu sou uma pessoa muito incrédula. Você não é uma pessoa incrédula. Você está incrédula. É um estado. Todo estado pode ser alterado. O que é que você é? Você é filho do Deus vivo. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem o poder de Deus dentro de você. Só precisa ativar. Só precisa desentulhar. Está cheio de entulho. Entende? Começa a se conformar com essa vida traumática que você tem vivido. Não aceita o trauma como tua identidade. Se posiciona e entra em uma rota de transformação através da renovação do teu entendimento. É uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão. Pastor, mas sempre vai ter um mas. Sempre vai ter. Agora você precisa hoje colocar na tua cachola que a tua vida, ela não depende da tua condição. A tua vida depende da tua decisão. Escreve isso. A minha vida não depende da minha condição. A minha vida depende da minha decisão. Porque decisão muda condição. Agora, se você vive por condição, você vive ministrado pelo trauma. Presta atenção. Moisés foi ativado. Aí na hora o trauma ministra. O que é que ele faz? Ele foge. Como é que chama isso? Eu disse a frasezinha para você? Como é que chama? Estado de fuga emocional. Quando você é ministrado pelo trauma e você entra em um estado de fuga emocional, saindo da rota do propósito, você abre mão das virtudes para dar lugar aos vícios. De novo, vamos lá. Quando você é ativado no propósito, mas na hora você escuta o trauma, você sai da rota do propósito, entrando em um estado de fuga emocional. Você vai fugir do propósito. Porque as tuas emoções estão sendo dominadas pelos teus traumas. Entende? Aí você entra em um estado de fuga emocional. Em vez de resolver o problema, em vez de derrubar o gigante, você foge. Aí você abre mão das virtudes e caminha na direção dos vícios. Em vez de estar resolvendo os problemas e derrubando os gigantes, você está assistindo novela o dia todo. Você está virando a madrugada assistindo séries. Olha a loucura. Em vez de estar derrubando o gigante, resolvendo os problemas que você tem, independente da sua idade, tem coisas que você tem que fazer. Nem que seja estudar, nem que seja aprender algo novo, alguma coisa dentro de casa, não sei.
Em vez de estar resolvendo essas questões, você passa o dia no videogame. Que isso? Estado de fuga emocional. Aí você vai para o vício, você vai para a pornografia, você vai para a imoralidade. Aí você vai afundando cada vez mais. Daqui a pouco está no adultério. O vício destrói tua história. Você vai para a cachaça, você vai para o cigarro. O que é isso? É estado de fuga emocional. Você vai para o açúcar. Tem gente que é viciada em açúcar. O que é o açúcar? Estado de fuga emocional. É o vício no estado de fuga emocional. Em vez de você enfrentar o problema e resolver, em vez de você enfrentar o gigante e derrubar, você vai se encher de doce. Não é? Quem está entendendo isso, gente? Ok? Toma uma decisão de entender quem você é no Senhor. Lutar a partir de hoje para remover o teu trauma de uma vez por todas e viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque você é um filho de Deus. E detalhe, filho amado. Você é filha de Deus. E detalhe, filha amada do Senhor. Não importa a tua história. Se teu pai te rejeitou, se tua mãe te abandonou, não importa. Você foi feito por Deus antes da fundação do mundo. Você é amado, você é querido, você é importante para o Senhor. Por mais que as pessoas não lhe valorizem, você não precisa da valorização das pessoas. Porque o que importa é o amor de Deus para a tua vida, ponto. Ponto. Para de ficar se importando com o que as pessoas falam. Se importa com o que Deus fala ao teu respeito. Porque de que adianta você ter vários amigos na terra e não ter a amizade de Deus? Mais vale perder amigos na terra e ter a amizade de Deus. Quantos entendem isso, gente? Amém? Toma a decisão nessa noite de viver o teu propósito, de viver a vida que Deus tem para você. Começa a abrir mão daquilo que você pensava que era verdade, mas é mentira. Começa a renunciar a partir de hoje. Começa a buscar relacionamento com Deus lá fora. Não só aqui no culto no domingo à noite. Começa a se inconformar. Pastor, é muita coisa para eu processar. Tá tudo bem. Tem coisa que você vai pegando domingo após domingo. Tá tudo bem. Só tenha um papo sincero com Deus. Tira um momento para falar com Deus e dizer: Senhor, eu não entendi muita coisa não, mas eu quero entender. Me ministra, fala comigo. Eu quero abrir minha mente está travada, mas eu quero viver uma vida diferente da vida que eu tenho vivido. Eu não aceito viver da mesma forma que eu tenho vivido. Eu vou lutar contra os meus vícios a partir de hoje. Vou trocar os vícios por virtudes. Vou abandonar o trauma, a trava para viver o propósito. Senhor, eu sei, sozinho eu não consigo, mas contigo eu sou mais do que vencedor. E assim como o Senhor, diante das travas de Moisés, disse que estava com ele, eu também sei que diante das minhas travas, o Senhor também está comigo, e eu também vencerei em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Amém? Então vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.